Vamos retornar aos nossos estudos agora e nós vamos falar sobre a fisiologia da micção. A parte que é super importante para a gente entender como funciona as disfunções miccionais. Então, primeiro a gente precisa entender o que é a bexiga. A bexiga, ela tem uma capacidade que a gente chama de capacidade de complacência, que é a capacidade de se estender e de voltar ao seu tamanho original, tá? Isso é a capacidade dela de complacência. Então, ela enche de xixi e ela esvazia. Isso significa que as células que fazem parte dessa bexiga, elas são células especializadas, elas são células especiais, que vão fazer esse papel de distender e voltar ao seu tamanho original. Ela tem, uma propriedade elástica. E toda vez que essa bexiga enche e que distende, que estica essa célula, ela vai mandar comandos lá para o nosso cérebro para dizer assim, olha, essa bexiga está cheia, certo? Então vamos entender o primeiro momento da fase de enchimento. Nesse primeiro momento, nós vamos ter uma bexiga flácida, relaxada, e o esfíncter vai estar contraído, porque quando esse xixi começar a entrar aqui, ele não pode sair. Então, o esfíncter tem que estar contraído, certo? Então, esse é o primeiro momento. Aí, nós vamos para um segundo momento. Nesse segundo momento, a bexiga ela já encheu um pouco de xixi. E essa parede, lembra que tem aquelas células especializadas? Então, essa parede, ela se distendeu. E quando ela se distendeu, ela mandou um comando lá para o cérebro e ela contraiu como resposta, dizendo que essa bexiga tem xixi. É o que a gente chama de primeira sensação. Então, todo mundo, quando essa bexiga começa a encher, que ela chega num determinado volume, que ela estica uma determinada quantidade ali de células, ela vai dar pra gente essa sensação de que a gente precisa fazer xixi, certo? Então, a gente tem a nossa primeira sensação, que a bexiga ela tá mais ou menos pela metade de cheia, ela vai dar essa vontade de fazer xixi, ela vai contrair avisando a gente que tem xixi aqui dentro, só que não é o momento da gente fazer xixi, ela não encheu completamente, ela encheu só um pouco. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter um reflexo que a gente vai inibir essa contração da bexiga. E como que isso acontece? O assoalho pélvico contrai de forma involuntária, sem a gente perceber, e com isso ela vai mandar uma resposta para a bexiga parar de contrair. Então vamos pensar aqui comigo. O que dá de fato a vontade de fazer xixi é essa bexiga contrair, tá? Então ela vai, se aperta e aí a gente sabe que tá na hora de fazer xixi. Como não é o momento, porque você não está com a bexiga completamente cheia e você está trabalhando, e você está dando uma aula, e você está fazendo alguma coisa, a gente vai inibir. Então, contrai o assoalho pélvico e ela para de contrair, tá? E aí, a gente vai para a próxima fase, que é a fase, de esvaziamento. O que aconteceu? A bexiga continuou enchendo, mesmo depois que eu fiz aquele reflexo inibitório para ela parar de contrair. Ela continuou enchendo de xixi, até chegar na sua capacidade de vontade de urinar, lá no momento que tem a necessidade mesmo de urinar. Então, o músculo da bexiga, ele vai começar a contrair, te avisando que tá muito cheio a bexiga. E você fala, nossa, eu preciso ir no banheiro agora. E o esfíncter e o assoalho pélvico aqui embaixo, ele vai relaxar e esse xixi vai sair. Então, esse é o momento que a gente chama de momento de esvaziamento. Agora, pensando aqui comigo, isso é um ciclo. Então, o que acontece? A bexiga primeiro está vazia, relaxada, e o esfíncter da uretra vai estar lá contraído, certo? Essa bexiga vai começar a encher de xixi, ela vai distender. Ela vai distender, vai avisar o cérebro, vai te dar a primeira sensação, a primeira vontade de fazer xixi. Você vai lá, inibe, contraindo o assoalho pélvico. Essa inibição vai parar a contração da bexiga, vai fazer com que essa bexiga continue enchendo, tá? Até chegar no momento que você vai urinar de fato. Então, é um ciclo. Aí você urina, esvaziou a bexiga. Aí ela volta novamente para o período de enchimento.
Mas se qualquer uma dessas fases estiverem com alguma alteração, a gente vai ter o que a gente chama de disfunção miccional. Então, por exemplo, se eu tenho uma bexiga que começa a encher, esse assoalho pélvico ele tá tão fraco que não tá conseguindo fazer com que essa uretra se contraia, a partir do momento que começa a encher de xixi aqui, começa a pingar aqui embaixo, tá? Outra coisa, se esse assoalho pélvico não tiver força suficiente para poder fazer aquela inibição que eu falei anteriormente, de encheu, deu a primeira sensação, a bexiga começou a contrair avisando que quer fazer xixi e você não tem força suficiente para inibir e contrair aqui embaixo, o que vai acontecer? Na primeira sensação você vai fazer xixi. E aí a gente tem aqueles casos de paciente que fala que toda hora vai ao banheiro, toda hora quer fazer xixi, que quando chega no banheiro para fazer xixi só sai um pinguinho de xixi, porque ele está urinando na primeira sensação. Outra coisa que pode acontecer também, pacientes que têm uma bexiga muito nervosa. O que acontece? A gente chama de bexiga hiperativa. É uma bexiga que contrai muitas vezes durante o dia. Contrai com qualquer estímulo. Mexeu com água, a bexiga começa a contrair. Molhou o pé, molhou a mão, pensou em água, bebeu água. E aí essa bexiga começa a contrair descoordenadamente, fora de horário. E aí a gente vai ter sensação de urgência, pode ter uma incontinência por urgência, que a gente chama de urge-incontinência, pode ter aí aumento da frequência urinária, pode ter sintomas de noctúria, que é acordar à noite para fazer xixi, ou até mesmo pacientes com enurese noturna, que são aqueles pacientes que fazem xixi na cama. Outra coisa que pode acontecer como disfunção miccional é esse assoalho pélvico ser muito duro e não deixar esse xixi sair de uma forma completa e plena. E aí o paciente fica sempre com vontade de urinar, porque sempre vai ter xixi aqui dentro. São pacientes que têm infecção de urina de forma recorrente, são pacientes que falam que quando chega no vaso para fazer xixi, o xixi não sai logo, parece que ele fica preso. São pacientes que falam que tem o esvaziamento incompleto, que toda hora fica com vontade de urinar. São pacientes que evoluem muitas vezes para incontinência urinária também. Outro ponto importante que a gente precisa pensar é o seguinte, além da fisiologia da micção, o ato de urinar, ele precisa de outros componentes que não são apenas ali o assoalho pélvico e a bexiga. Então a gente precisa estar com todo mundo que participa da fase de enchimento e esvaziamento tem que estar ok. Então o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, o nosso sistema nervoso periférico tem que estar íntegro. Então pessoas como, por exemplo, que têm alterações neurológicas, que têm lesões medulares, vão ter alterações miccionais devido às suas condições, tá? Eu já tive paciente, inclusive, com Alzheimer, que o mecanismo mental, de memória mesmo dessa paciente tinha sido atingido. E ela tinha vivido a vida toda numa fazenda. E quando ela casou, ela veio para Brasília e ficava com a família aqui em Brasília. E aí o que aconteceu? Ela teve Alzheimer e ela não reconhecia a casa, e a casa era muito grande. Então a queixa da família era que ela fazia xixi no closet, ela fazia xixi na porta, ela fazia xixi no meio da sala. E a gente entendeu que essa paciente, ela não reconhecia aquele lugar. Então é a mesma coisa de você estar apertada no meio do shopping, olhar para um lado, tem um monte de escada, um monte de lugar e não conseguir se achar, tá? Essa paciente passou muito por isso. Então, uma das partes do tratamento dessa paciente foi a identificação e facilitação, dela encontrar os banheiros da casa. Eram muitos banheiros, eram muitas portas, mas foram colocadas várias placas na casa para que ela identificasse onde era o banheiro. Então, a gente tem aí algumas teorias, como a teoria integral da continência, enfim, tem várias outras teorias que tentam explicar como acontecem as disfunções e como acontecem também os sintomas
como sintoma de aumento da frequência urinária, enurese, polaciúria, enfim. Esses sintomas podem aí acontecer devido a qualquer alteração desse ciclo de enchimento e esvaziamento. Então, como conclusão, eu queria falar para vocês o seguinte, que eu preciso tanto de mecanismos centrais como de mecanismos periféricos para que não haja disfunções miccionais. Então, se há alguma alteração no enchimento e no esvaziamento dessa bexiga, eu vou ter sintomas ou vou ter uma disfunção mesmo de fato, certo?